Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre crenças, a importância da crença na nossa vida, tá? É muito importante que a gente tenha realmente isso claro. A gente escuta muito falar sobre crença, né? Crença limitante, crença possibilitadora, disso, crença de identidade, crença de comportamento, enfim. E é muito importante a gente clarear isso, ter realmente o entendimento do quanto uma crença pode sim influenciar nos meus resultados, tá? É muito importante a gente ter esse entendimento de que sim, elas influenciam nossos resultados. Por quê? Porque elas influenciam os nossos comportamentos. E eu vou explicar como é que isso funciona. Quando você passa por uma experiência, qualquer que seja, tá? Você passa por uma experiência, você cria um aprendizado dessa experiência, você cria um valor para essa experiência. E esse valor, junto com esse aprendizado, formam as nossas crenças. Então, por exemplo, quando você era adolescente, sei lá, gostava de alguém na adolescência e você foi lá e falou para essa pessoa que você gostava dessa pessoa, tanto homem quanto mulher, tá? Aqui independente do gênero. Você foi lá, chegou no cara, falou que gostava dele, ou você foi lá, chegou na mina e falou que gostava dela. Aí, ela, sei lá, vamos supor que a pessoa riu da sua cara. Ah, você tá louco, imagina. Não, mas eu não gosto de você, eu não quero namorar com você, eu não quero nada com você. Isso gerou uma experiência, né? Isso gerou um valor e isso gerou uma crença. Pode ter gerado uma crença, eu não vou mais me expor dessa forma porque eu sofri. Eu não quero mais sentir o que eu senti falando com essa pessoa, então eu prefiro me fechar, eu não vou mais me expor, eu não vou expor mais os meus sentimentos para as pessoas. Isso você acabou de formar uma crença. A crença é o aprendizado que eu tiro de uma experiência juntamente com um valor. Beleza? A idade que a gente mais forma, né, as nossas crenças são na nossa infância e adolescência. É onde a gente onde é uma atrás da outra, porque é onde a gente tá tendo as experiências, tudo é novo, tudo é aprendizado, tudo a gente tá passando por alguma coisa e tudo a gente tá tirando conclusões, tá? Depois de um tempo, essas experiências elas vão se repetindo. E aí eu já tenho o meu arsenal de crenças para lidar com situações que se repetem. Então, quando a gente está na infância, é onde acontece um monte de formação de crença, e a adolescência, com as situações diferentes, a gente também vai criando novas crenças, ok? É importante a gente entender que as crenças, elas não têm o objetivo de fazer sentido, de ter uma lógica. Quando a gente cria uma crença inconscientemente, tá, gente? A crença, quando a gente tá lá na infância e adolescência, e até a gente parar para pensar nisso, elas são formadas inconscientemente, tá bom? No sentido assim, eu não penso no que eu tô formando, né? Simplesmente vem aquele pensamento de que, é assim que você vai fazer, né? O aprendizado, a conclusão. Então, quando eu estou nesse momento de formação de crença inconsciente, a crença ela não está muito preocupada em fazer sentido, tá? Ela só está mais preocupada em justificar um comportamento que você acredita que vai ser benéfico para você. Então, se eu fui lá, falei para um menino que eu gostava dele quando eu tinha 12 anos, e esse cara virou para mim e falou, não quero nada com você, né, assim, pelas minhas experiências, pela minha personalidade e tal, eu posso virar e falar, esse comportamento não foi bom pra mim. Então, eu preciso parar de falar para as pessoas que eu gosto das pessoas, porque isso me machucou. Então, eu não vou mais falar, porque quando eu falo os meus sentimentos, eu me machuco. Tá aí a crença. Quando eu falo os meus sentimentos, eu me machuco. Logo, não falarei mais sobre isso. Ok? Então, a crença, a ideia da crença ali, quando ela é formada, é ela justificar alguma coisa, ela é me proteger de algum tipo de dor, de alguma coisa nesse sentido, ok? Então, a formação da crença não está linkada com ter lógica, não existe um raciocínio lógico para isso, tá? O que é formado ali é em relação a justificar um comportamento, a mudança de comportamento. Por que eu deixei de fazer isso ou por que eu comecei a fazer alguma coisa, ok?
Isso abre muitas portas para as nossas crenças limitantes serem formadas, ok? Por quê? Porque como eu não penso na racionalidade, como eu não penso num efeito colateral dessa crença, eu só penso em justificar e resolver a minha dor, é onde são formadas as crenças limitantes. Então, essa crença que eu coloquei aqui no exemplo, não falarei mais sobre os meus sentimentos porque isso me causa frustração, isso me causa dor, é uma crença limitante, né? Eu estou me limitando, eu estou me bloqueando porque eu não quero mais sentir dor. Então, quando eu crio essa crença de forma inconsciente, a tendência é que essa crença seja criada como uma crença limitante, porque o objetivo dela é simplesmente sanar a dor. Então, para de fazer, ok? Como então a gente percebe, né, tendo esse entendimento de que quando eu estou no meu irracional, eu tendo a criar crenças limitantes para me proteger, por isso que é tão importante a gente começar a perceber as nossas crenças, o nosso arsenal de crenças. Se eu tenho mais crenças limitantes que me bloqueiam, ou se eu tenho mais crenças possibilitadoras, ok? Não existe, né? Assim, como a gente está sempre em evolução, eu estou sempre em evolução, você está sempre em evolução, o seu parceira está sempre em evolução, o vizinho está sempre em evolução, ok? A gente está sempre criando crenças limitantes e crenças positivas. Então, a gente sempre vai ter crenças limitantes, sim, na nossa bacia de crenças. E é por isso que é tão importante a gente sempre estar ligados ao que está acontecendo dentro da nossa cabeça, ok? Autoconhecimento, autodesenvolvimento, entender os meus valores, entender as minhas necessidades, entender as minhas capacidades, ok? Para que eu tenha mais controle sobre essas crenças que estão sendo formadas na minha cabeça, ok? A gente agora vai conversar sobre os tipos de crença, tá? Então, existe o tipo de crença que é a crença de causa, ok? Causa e efeito. Então, por exemplo, eu sou assim porque a minha família toda é assim. Então, sei lá, eu sou agressiva porque minha mãe era agressiva. Eu sou... se você, né, que tem muito isso, né, quando a gente é criança. Se você almoçar e ir pra piscina, você vai ter uma congestão, né? Então, a causa você tava com a barriga cheia e foi nadar. Teve uma congestão. Se você sair no frio sem blusa, você vai ficar resfriado. Então, tudo que tem uma causa e um efeito são as crenças de causa e efeito, tá? Vento gelado entorta a boca, essas coisas assim. Então, tudo que você faz e que tem uma consequência daquilo que está ligada, né? É uma crença de causa, tá? O outro tipo de crença são as crenças de significado. E aí, dentro dessas de causa, dentro do significado, segue a mesma coisa, né? Nem sempre vai ter lógica, nem sempre a conexão vai existir, né? Então, as crenças de significado. Por exemplo, eu quero ser uma pessoa que tenha bastante dinheiro. Eu quero ser uma pessoa rica. Só que eu tenho a crença que as pessoas ricas são egoístas. Como que eu vou enriquecer se eu tenho essa crença? Como que eu vou ganhar dinheiro se eu tenho uma crença que vai completamente contra esse meu objetivo? Não bate. E aí não vai acontecer. Não vai acontecer, gente. Não vai acontecer. Porque se eu acredito que as pessoas ricas são egoístas, como que sou eu me vendo rica? Não faz sentido. Se eu acredito que as pessoas ricas são egoístas, são pessoas más, são pessoas manipuladoras, é tudo de ruim, como que eu vou ser uma pessoa assim? Então, gente, a gente precisa entender o significado daquilo que eu quero. Se eu tenho um significado positivo para aquilo,
vamos embora. Agora, se você percebe que você tem um significado que vai contra o que você quer, não faz sentido, você não vai atrás com a mesma vontade. Você pode até fazer, mas você não vai dar o mesmo, né? Porque você não quer ser egoísta. Entendeu? Ou eu quero emagrecer, eu preciso fazer dieta, mas eu vejo dieta como sofrimento, como privação, como passar fome, como uma dor. Eu tenho que ir na academia, mas eu odeio academia. Academia é um ambiente que me deixa mal. Como que eu vou começar a fazer academia se o significado que eu tenho para exercício, ou para academia, ou para dieta é algo que me traz dor? Se me traz dor, eu não vou fazer. Não tenho o que discutir, gente. Se me traz dor, eu não faço. Porque quando está na dor, quem manda é o meu inconsciente. E se no meu inconsciente está doloroso, eu não vou fazer. E não tem o que discutir. Não vou fazer. Ok? Se eu quero um relacionamento sério e eu acho que e eu tenho um valor de liberdade muito grande. Só que eu quero um namorado, eu quero uma namorada, quero um namoro sério. Só que eu acredito que relacionamentos me privam. Relacionamentos, eu vou ter que abrir mão de um monte de coisa que eu gosto de fazer. Não bate. Se eu tenho o significado de relacionamento na minha cabeça, que é algo que vai me privar, que eu vou ter que deixar de fazer coisas que eu gosto, como que eu vou querer fazer, como que eu vou querer ter um relacionamento, como eu vou ter um relacionamento sério, como eu vou me dar para ter esse relacionamento sério, não bate, é conflito, é conflitante. Então, você tem uma crença que você quer, por exemplo, sei lá, eu quero ter um relacionamento sério porque eu quero ter uma família, só que ao mesmo tempo eu não quero abrir mão da minha liberdade. Você fica no meio do caminho. Você não vai se dar 100%, ok? E aí a gente tem as crenças de identidade, né? Que são as crenças que batem na imagem que eu tenho de mim. Então, se eu sou capaz, se eu mereço ou se eu não mereço alguma coisa, se na minha vida tudo dá errado, as coisas só acontecem comigo, tudo de errado só acontece comigo, eu não tenho sorte, eu não sei o que lá, eu não. Então, se eu já tenho essa crença de que que tudo que é não acontece comigo, como que eu vou me dar, como que eu vou perseverar em alguma coisa, como que eu vou manter o foco, como que eu vou me determinar a alguma coisa, se eu já acho que não vai dar certo. A primeira coisa que der errado, eu já vai, falei, Aí, falei que comigo tudo dá errado. Falei, eu não falei pra você, falei. Né? Então, gente, as crenças, elas fazem os nossos comportamentos. Se eu acredito que não vai dar certo, eu vou fazer de tudo para dar errado. Porque eu acredito em alguma coisa que não está batendo com o meu objetivo. Ok? Então, assim, quando uma crença de causa, ou de identidade, ou de significado, é uma crença limitante, é uma crença que não é congruente com o seu objetivo, que não é congruente com aquilo que você quer, você não vai fazer. E a chance de você não conseguir é muito grande. Por quê? Porque você precisa justificar a sua crença. Imagina se você acha que você não consegue, você vai lá e faz e consegue. Você surta. Entendeu? Então, a gente tá ali e a gente tá sempre batendo, né? A gente tá sempre falando amém pras crenças. Se um dia eu faço e dá um resultado diferente da minha crença, eu surto. Porque, não, peraí, como assim? Né? Como assim? Né? Vocês já ouviram falar daquelas pessoas que elas têm medo do sucesso? Elas têm medo de ter sucesso, elas têm medo de tentar e conseguir, elas têm medo de ser feliz. Por quê? Porque elas não vão saber lidar com isso.
E você pode estar pensando, né? Ah, Patrícia, imagina. Quem que tem medo de ser feliz? Quem tem medo de ter dinheiro? Quem tem medo de ter sucesso? Muitas pessoas. E analise se você não é uma delas. Essa questão com dinheiro, gente, tem muita crença contra dinheiro. Muita crença. Muita. Principalmente dessa imagem das pessoas que têm dinheiro, né? Então, dinheiro só traz gente falsa. Será que os seus amigos estão com você mesmo? Gente, dinheiro é um negócio que tem muita crença negativa em volta de pessoas que têm dinheiro, tá? Ou do dinheiro em si. Então, para começar a entender as crenças que vocês têm, comece a entender como que você está justificando o porquê que você não está conseguindo os seus resultados. Comece a perceber se essa crença que você tem, essa justificativa que você tem, ela tá te ajudando ou ela tá te levando para frente. Por exemplo, vou voltar, só pra gente fechar aqui, vou voltar naquele exemplo que eu dei no começo, de quando eu tinha 12 anos, lá que eu falei pro menino que eu gostava dele. Então, a minha crença imediata foi, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais me expor porque eu sofri. Eu poderia ter pensado em uma outra crença, né? Como que eu poderia transformar essa crença numa crença positiva? Nem todo mundo gosta de mim. Nem todo mundo vai aceitar as coisas que eu falo. Mas isso não quer dizer que eu não tenho que falar. Eu simplesmente irei respeitar a opinião do outro. Eu vou falar. Se a pessoa não concordar, se a pessoa não quiser, beleza. Vamos pro próximo. Ok? Então, não é me bloquear. É eu ter um raciocínio lógico, entender qual é a minha dor e ressignificar essa crença para algo positivo, para algo que não vai me trazer dor. Ok? Gente, espero que tenha ajudado, espero que tenha clareado um pouquinho melhor o que é crença, como que as crenças influenciam no nosso comportamento. Eu conversei há um tempinho atrás com vocês sobre efeito placebo, que está completamente linkado a crenças, né? Então, o efeito placebo naquilo que eu acredito, é aquilo que acontece. Se eu acredito que isso vai funcionar, porque eu vou fazer isso funcionar. Se eu já acredito que não vai funcionar, eu não vou fazer funcionar. Porque se funcionar, eu vou endoidar. Então, eu tenho que ir por aquilo que eu acredito. Se eu acredito que não vai funcionar, não vai funcionar. E aí eu falo, viu? Falei que não ia funcionar. Ok? Então, pensem nas crenças de vocês. Entendam por que vocês não estão conseguindo chegar onde vocês querem. Qual que é a área da vida que não está rolando. E qual é o pensamento que vocês estão justificando para que isso não... Por que isso não tá dando certo? Por que você não tá conseguindo chegar onde você quer? Beleza? E a gente se fala na próxima semana. Beijo, tchau, tchau.